Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Fernanda, sou acadêmica do curso de matemática, de licenciatura em matemática EAD na UFSC. E hoje eu vou apresentar para vocês a resolução de uma atividade de geometria quantitativa, tá? Bom, falando então um pouquinho da atividade, né? Qual é a questão então que a gente tem? A questão seria que existem duas circunferências que são tangentes entre si e aos lados de um ângulo, né? Então quer dizer que elas estão lado a lado ali, né? E elas estão então dentro desse ângulo, podemos dizer assim. Se o Rzão, né, no caso seria então o R maiúsculo é o raio da maior circunferência e Rzinho é o raio da menor, e o ângulo mede 60 graus, qual é a razão entre o Rzão e o Rzinho? Então, aqui a gente tem um problema, né? Uma questão aí para a gente verificar as questões de de proporções, né, e tudo mais, verificar também as semelhanças que existem dentro e os pontos notáveis que a gente pode verificar dentro de determinadas figuras geométricas, né? Porém, muitas vezes, quando a gente vai para esses assuntos, apesar de serem figuras geométricas que estão no nosso dia a dia, que são fáceis de visualizar, os alunos não necessariamente entendem a sua aplicação, né? Porque eu preciso saber, por exemplo, o raio, né? A proporção de um raio de uma determinada circunferência em relação a outra, enfim, né? E aqui eu trago alguns exemplos só rapidinho, né? Em relação a isso. Então, por exemplo, esse esse exercício, por exemplo, ele pode ter uma aplicação prática no jogo do Angry Birds, que seria, né, no design de jogos e animações digitais. Então, quando eu tenho ali a proporção entre duas pedras, por exemplo, do joguinho, né, e eu quero tornar o joguinho o mais realístico possível, né, então eu posso fazer o cálculo ali para identificar qual é exatamente a medida que eles têm que ter para que ele possa realmente parecer real, né? E possa dar uma impressão um pouco mais fidedigna para o jogo. Embalagens e otimização de espaço, né? Então, principalmente o pessoal ali do planejamento de produção, do supply chain, então eles precisam saber qual é a capacidade, por exemplo, de um estoque, né? Para saber quanto de produção eles conseguem fazer sem que exista excesso ou falta de produção, né, no estoque, enfim, e na arte e design gráfico, né, nas ilustrações, para criar o equilíbrio visual e a proporção das escalas perfeitas, isso também é utilizado, né, para isso que a gente consegue também fazer essa proporção entre figuras. Então é importante, né? Todas as aplicações são válidas para a gente entender aí o contexto e também a relevância do exercício. É claro, nem sempre a gente consegue fazer isso de uma forma tão prática, né? Mas o quanto a gente conseguir aproximar a realidade do aluno do seu dia a dia, eu acho que é relevante, bem importante. Bom, então vamos voltar lá para a nossa resolução, né? Primeiro, entendo que a gente deve começar a motivar o aluno, né, na resolução da atividade, começando a questionar ele, pensando nas relações entre as figuras, nas proporções que existem e quais as informações que a gente já conhece. Qual é o repertório, quais são as ferramentas que o aluno já aprendeu, que a gente já possui e que vão ajudá-lo, então, a resolver esse exercício, né? E uma das questões que eu coloco aqui seria, por exemplo, a bissetriz, né? A bissetriz ela se caracteriza então por um segmento de reta que dividindo um ângulo de um triângulo em duas partes iguais, une o vértice desse ângulo ao lado oposto, né? Então vamos supor, vamos pensar aqui que a gente pode, então, a gente está falando que a bissetriz ela divide um ângulo, né, em duas partes iguais e de um triângulo. A gente já tem aqui, né, um ângulo que, né, muito facilmente poderia fazer isso daqui, né, para virar um triângulo. Enfim,
Mas ele corta, então, a bissetriz é um segmento de reta que corta o ângulo na metade. Então, seria mais ou menos assim, né? Aqui não ficou exatamente proporcional, né? Mas vamos fingir que eu tivesse dividido aqui no meio. Então, seria 30 graus para um lado e 30 para o outro. E aí ele fala, então, que ele une o vértice desse ângulo ao lado oposto. Né? Então, se eu tenho um lado aqui, eu poderia passar um traço, então, chegando aqui, né? E formar, então, um triângulo aqui, por exemplo, né? Seria esse um dos exemplos, né? Então, já tenho, por exemplo, essa informação de bissetriz. Que outras informações que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e verificar que o raio, ele me indica, na figura, ele me indicou que o raio ele está aqui. Porém, facilmente eu posso vir aqui e entender que o raio, ele também é daqui do centro até essa parte. Vamos fingir que eu fiz uma linha bem reta. Então, aqui a gente tem, né, também o raio, né? E aí eu posso trazer o raio bem assim, né? Bem perpendicular realmente a essa tangente que eu tenho. A essa tangente não, desculpa, a esse vértice que eu tenho ali, né? Bem como esse outro também, né? Notem que se eu faço isso, traçando essas retas, além da bissetriz que eu já tinha feito aqui, eu consigo fazer algo perpendicular. Assim como aqui, eu também consigo fazer perpendicular. Só tem, claro, que garantir que a reta tá perpendicular aqui, né? Aqui também, né? Se eu tenho as retas perpendiculares aqui, isso significa dizer, e elas passam então pela mesma bissetriz, isso significa dizer que elas muito provavelmente vão ter, muito provavelmente não, né? Garantir que elas vão ter o mesmo tamanho. E aí a gente começa então a criar algumas correlações. Então consigo, por exemplo, dizer, né, o que eu falei para vocês antes, em relação à bissetriz, então aqui, né, na resolução até das correlações, eu tenho aqui a bissetriz, essa que seria então a bissetriz, que vai até o finalzinho ali. Eu tenho aqui, então, o raio do maior, ali eu tenho, então, o raio menor, né? E aqui eu tenho, aliás, aqui eu tenho um ângulo menor, né? Bom, a gente entende que vocês percebem que que a bissetriz ela foi traçada desde o início, né? Mas porque aqui ela foi traçada então desde o início aqui, mas porque ela precisa cortar o ângulo em dois, né? Porém, a gente não vai utilizar tudo, porque o que a gente quer saber? A gente quer saber a razão entre os dois raios. Então, eu não consigo, né, utilizar um valor que ele está fora desses dois raios e que eu não tenho o seu valor, né? Eu não tenho o seu número. Portanto, a gente vai se ater ao que está relacionado aos raios, que seria então essa partezinha aqui, tá? Beleza. Aqui então a gente pode perceber, o que a gente consegue perceber aqui? Que a gente tem então um paralelogramo. E o que seria então paralelogramo, né? A gente tem um paralelogramo que seria então essas quatro, tá? Deixa eu passar aqui. Seria esse quadrilátero aqui, e que ele tem, então, os lados opostos que são paralelos e congruentes, ou seja, que tem o mesmo tamanho. Pois reparem que a distância entre O1 e O2 é a mesma distância entre N e N, porque os raios, né, eles são paralelos, já que eles estão ambos perpendiculares ao vértice, tá? Então, a gente consegue dizer que esse paralelogramo, né, que esse quadrilátero é um paralelogramo. Para que a gente consiga estabelecer outras relações, aqui a gente também pode fazer mais um
corte. Então, a gente pode traçar uma linha reta que também seja, porque a bissetriz, reparem que ela não tá, justamente eu falei para vocês, né? A bissetriz ali, ela tem uma extensão maior do que os raios, né? Então, preciso traçar uma linha que forme um triângulo e que seja, né, que esteja contida no tamanho desses dois raios, porque é justamente a razão entre eles que eu quero calcular. Então, eu preciso saber, teoricamente, né, a distância entre eles ali para entender um pouco mais sobre o tamanho deles e conseguir fazer as minhas correlações. Portanto, eu traço um outro traço aqui que vai justamente, então, conseguir atender a essa questão, né? Porque ele tá essa reta ela tá justamente contida na distância entre os dois raios. E ela seria então o mesmo valor aqui de O1 até O2, que seria então justamente, né, o que seriam os centros aqui, né, do círculo, seria Rzão mais Rzinho, e aqui também seria então Rzão mais Rzinho, tá? E como os ângulos, de novo, né, como os raios são paralelos, isso significa dizer que aqui eu também tenho Rzão mais Rzinho, né, aqui nessa reta aqui, tá? Já aqui nessa reta, como eu tracei, então, esse era o meu Rzão, porém, reparem, né, que aqui as duas retas que se criaram aqui são perpendiculares, não, são paralelas ao mesmo raios, ao mesmo Rzinho, né? Então, aqui, ao mesmo Rzinho aqui, tá vendo? Elas são paralelas. Então, é possível dizer que esse comprimento de reta aqui, né, seria justamente igual a Rzão menos Rzinho, tá? Ok? Bom, considerando tudo isso, né, o que eu tenho aqui, então, estabelecido? Eu tenho aqui, então, como a gente fez uma reta que é perpendicular, aqui eu tenho um grau de 90, aliás, eu tenho 90 graus. Aqui, pela semelhança, né, dos ângulos, então aqui eu tracei uma linha reta. Tá vendo que ele segue aqui, né? E aqui eu também tracei uma outra linha reta de N aqui, né? Então, esse ângulo aqui vai ser o mesmo que 30 graus, tá? Bom, se eu tenho um ângulo aqui de 90 e aqui de 30 graus, eu tenho 120 logo, portanto, né? Esse ângulo aqui tem 60 graus, né? Somando então os três, eu tenho os 180 graus de um triângulo, né? Somando os ângulos internos de um triângulo. Bom, então, portanto, eu preciso saber que valor que eu preciso saber, né? Agora pensando numa lógica, eu preciso, para conseguir, eu preciso saber então qual é a distância entre eles para saber as correlações. Portanto, eu vou precisar saber isso aqui. Claro, seria o mesmo que esse daqui, mas, né, como a gente falou antes, né, esse aqui ele já está incutido no triângulo, né? Então, a gente, né, por facilidade, calculou daí esse daqui, né, da mesma coisa. Mas, enfim, então, se eu tenho 30 graus aqui, eu tenho que a hipotenusa seria, e os 90 aqui, aliás, eu tenho que aqui, então, seria a minha hipotenusa. Aqui, eu tenho o ângulo adjacente, se eu for calcular em relação aos 30, não aos 60, né? Aqui eu teria o ângulo adjacente e aqui o ângulo oposto desse triângulo, em relação ao ângulo de 30 graus. Se a gente tem, então, nesse triângulo, vamos calcular, a gente precisa achar esse valor aqui. Então, eu preciso, né, de um outro que eu também já tenha. E o valor de N até B, eu tenho, né, que seria Rzão mais Rzinho, e o valor de M até B, eu também tenho, que seria R menos N. Então, vamos lá, transformando, né? Aqui a gente tem o seno de 30 graus, cateto oposto pela hipotenusa, então seria esse valor aqui, dividido por esse valor aqui, que seria, então, o seno de 30 graus é correspondente ao meio,
Cateto oposto seria, então, R menos R, que é dividido, então, por R mais R. Fazendo os cálculos, então, né? Eu passo o 2 para o outro lado multiplicando e passo o R e mais R para o outro lado, então, teoricamente, né? Multiplicando 1. Mas, e aí, né? Com multiplicação por 1, não, ele não aparece mais aqui. Então, eu faço 2 vezes R vezes menos R, né? Ficaria, então, R mais R igual a 2R menos 2R. Passo, né, o R para um lado e o R para o outro. Logo, então, eu tenho o valor de 3R é igual a R. Isso significa a gente dizer, então, que o valor de R é 3 vezes o valor de R. Ou seja, né? Ele é 3 vezes maior que o valor de R. Tá bom? Bom, gente, eu acredito que seria isso, né? Agradeço, agradeço a oportunidade e até mais.